Bom dia, gente. Quer dizer, bom dia ou qualquer outro cumprimento que para você quando você estiver vendo. Bom, eu tô assim arrumadinha, né, de batom. Botei um batom vermelho para dar uma levantada. Botei esse brinco. Esse brinco é um brinco artesanal feito com cápsula de café pela Danusa, que eu adoro esse brinco. Ele é azul turquesa, assim, eu acho maravilhoso. E botei ele para trabalhar. E aí, eu vou começar a trabalhar agora já, a partir de 11 horas. Mas eu quis fazer esse vídeo antes. Aí parei antes, dei uma olhada na rede social, respondi algumas coisas de trabalho, vi algumas coisas é, pessoais, dei risada de algumas coisas, me entristeci por outras. Fiz um TikTok para dar uma desanuviada. Mas pensei assim, vou gravar um vídeo porque me bateu um negócio. E aí, na hora que bate, depois, se você não fizer naquela hora, você esquece, né? E, assim, eu vou tentar, eu sou uma pessoa que disperso muito quando eu vou falando, que eu vou pensando em uma coisa, vou pensando em outra, vou pensando em outra e vou me estendendo. Mas, assim, eu quero tocar em dois assuntos hum, é, que, que, que vão permear a minha fala, né? A primeira é essa questão de análise de fim de ano, né? Quando que a gente brinca muito, inclusive, com aquela música, né? Então é Natal, o que você fez? O ano termina e nasce outra vez, né? E aí esse ano a gente tem visto muito, inclusive, um meme dizendo: fiz o que pude, fiz o que foi possível. Beleza. Eu acho que a maioria de nós, ou não, sempre faz o que pode, né? Ou Mas pegando esse gancho da gente fazer o que pode, é uma coisa que eu acho que é muito importante, e aí tudo isso que vocês estão ouvindo aqui agora, a vizinha gritando a minha mãe lá na frente, não sei se deu para vocês ouvirem, a cachorra latindo, mamãe respondendo, a campainha que toca. Eu tô passando calor porque estava com o ventilador ligado, mas eu desliguei o ventilador para não ficar o vento batendo aqui no microfone. Tudo isso tem a ver com o que eu vou dizer logo adiante. No fiz o que pude. A gente muitas vezes não faz, achando que não pode. E isso é uma coisa muito louca, e era sobre isso que eu queria falar, né? Sobre as crenças que a gente tem, né? E a maioria dessas crenças nos impede de fazer. Eu não sei você aí que está me ouvindo, mas a maioria das pessoas que eu conheço, inclusive eu, tem sobre si muitas crenças negativas. E parece papo de good vibes, sabe, de gente zen, assim. Mas não sabe, é isso. A gente tem sobre si muito mais crenças negativas do que positivas. Talvez porque fomos criados assim, sem que alguém nos incentivasse a ver o que a gente tem de positivo. Talvez porque alguém realmente tenha nos dito isso, que a gente não tem nada positivo. Ou, né, só ressaltasse as crenças, o que a gente tem de negativo, e isso vai solidificando umas crenças na gente. Mas o que eu queria falar sobre isso, sabe? Assim, na verdade, eu gostaria de falar isso para todo mundo que eu conheço, né? Mas a gente acaba não falando, nem quando a gente se encontra, muito menos agora, em 2020, que a gente não está se encontrando. E os assuntos, mesmo que no virtual, acabam ficando mais restrito ao tá tudo bem aí. Pelo menos eu sempre me preocupo assim, sabe? Tá vivo, tá sobrevivendo, tá leve, pelo menos, ou não tá tão pesado, pelo menos, tá dando para levar. Essa fica sendo a primeira conversa. O resto depois fica parecendo tudo muito sem sentido. Mas vamos lá.
Mas o fato é esse, né? A gente está terminando um ano e o que que a gente fez com isso que deu para fazer durante o ano? Vou falar por mim. Vou falar por mim. Eu lido com muitas pessoas, muita gente no meu trabalho, no meu trabalho em si. Eu lido com muita gente, ou lidava também presencialmente, lidava mais, né? Com muita gente pelo trabalho meu com RH, porque aí eu lido com aquelas pessoas que querem contratar, né, que são os meus clientes, e automaticamente eu começo a lidar com muitas outras pessoas, que são aquelas pessoas que querem ser contratadas, que são aquelas, né, que o meu trabalho beneficia. Eu sou muito feliz fazendo o trabalho de recrutamento e seleção, que é o que eu gosto de fazer dentro do RH. Eu gosto de fazer o recrutamento e seleção e eu gosto muito de fazer os treinamentos. Só que os treinamentos eu tenho uma preferência que é pelo foco no pequeno, aquele que está precisando na base do treinamento, que muita gente não curte fazer, e eu curto muito fazer, né? Eu gosto de trabalhar com os treinamentos de profissionais de base, né? O pessoal que dá o atendimento ao público, seja lá em que área for, na venda, no administrativo. Eu gosto de trabalhar com essas pessoas, porque eu acho que são as que mais são carentes dessas informações. Treinamento para mega profissional, tem um monte de gente fazendo aí, sabe? Nem tenho esse perfil, nem curto fazer. E eu gosto mesmo de trabalhar com a base. Então eu gosto de fazer. Eu tenho um amigo que sempre fala isso, nunca vi disso, você dá treinamento para empregada doméstica, para garçom. Eu gosto, eu acho que é aí que precisa, é aí que começa. Sabe? Porque nem todo mundo está na venda porque almeja aquilo, ele está. Tanto é que ele está, ele não é vendedor. Muita gente passa por isso, né? Não, eu vou ser vendedor enquanto. E aí eu acho que esse permanecer nessa seara precisa de alguém que olhe e diga, sabe? Se você está, seja bom naquele momento, né? Então por isso que eu acho que eles carecem de bom treinamento. Então eu gosto de atuar nessa área de RH. No meu trabalho, e aí a partir do momento que não pinta trabalho, eu tive que encontrar outros meios de trabalhar, e aí eu fui trabalhar como assistente virtual, porque na área administrativa, os meus mais de 40 anos, quando eu resolvi mudar de profissão, me impediram muitas vezes, né, de que empresas me contratassem. Então eu tive que sobreviver, eu tive que me reinventar, né? E comecei a trabalhando. Então, assim, desde 2000, e se vocês for buscarem nas minhas redes sociais, eu posso apontar isso. Desde 2007, mais firmemente depois de 2010, eu comecei a divulgar possibilidades de trabalhos meus, todos os trabalhos da área administrativa, à distância, online, no virtual. E tá lá, né? Aos trancos e barrancos eu fui me conseguindo trabalhos nessa área e vim fazendo. E talvez daí as pessoas me perguntam hoje em dia, mas que facilidade que você tem de falar com uma câmera e mesmo assim falar errado às vezes, não estou falando com a câmera, estou falando comigo, tenho que falar para você aí. E eu falo, cara, é uma questão de começar, de fazer, de vencer o receio, de vencer a barreira do que o outro vai achar, do que o outro vai pensar. É fazer, independente de tudo à volta te dizer que se tá ruim, não vai ficar bom. Melhor esperar para o momento melhor, para o momento perfeito. E aí que tá. E aí eu acho que 2020, sem papo de good vibes, tá? Eu gostaria muito, 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 muito de não ter passado e de não estar passando por nada, nada, nada que 2020 está nos fazendo passar. Mas dentro de todas as loucuras, 2020 veio para mostrar para a gente, dentre muitas coisas, de que momento perfeito não existe.
A gente tem que fazer o que dá, do jeito que pode, agora. Então, camarada, se você está aí do outro lado e tem alguma coisa que te passou pela mente, que você quis fazer e que você falou, vou deixar para daqui a pouco, porque agora não deu, porque agora tá com o cachorro latindo, porque agora não tem luz, porque agora o galo tá cantando, e essa história do galo eu vou falar. Porque isso, porque aquilo outro, bicho, para, esquece e faz. Eu acho que essa é uma lição que a gente tem que levar para a vida da gente em todas as instâncias, todas. Não existe momento perfeito. O momento perfeito para começar, nem que seja dar o primeiro passo, é agora. É aquele que você pensa que quer fazer. Porque não tem uma música ou alguma coisa que fala, eu não sei, toda caminhada começa no primeiro passo. Não está errado. Né? A gente, para caminhar, precisa dar o primeiro passo. Então, se você quer fazer algo, você precisa começar. De algum ponto, você precisa começar. Então, eu quero dizer muito isso para todos os meus amigos, para todas as pessoas que eu conheço, para todas as pessoas com quem eu convivo. Todos que passam por mim, por processo seletivo, de um modo ou de outro, tem sempre algum que se torna meu amigo. Você começa a me seguir em rede social, troca ideia comigo no virtual. Sabe? E eu fico muito feliz por isso. Então, assim, aqueles que estiverem me acompanhando, pare e pense nisso. Aquilo que você acha importante fazer, comece, de algum modo. Comece. E aí, eu comentei com você que daqui a pouquinho, né? Eu nem sei que hora que é, mas eu tô atrasada, tenho que logar lá. Eu vou começar um trabalho. E esse trabalho é um trabalho que eu tô fazendo de atendimento virtual via... Atendimento virtual ao cliente via WhatsApp, via Direct, via Message. Então eu tenho que estar ligado nas plataformas de WhatsApp, de Facebook e de Instagram desse cliente que eu vou atender agora, que é um hostel e que fica lá no sul, em outro estado. Quando eu vi a proposta de trabalho no Orkana, que é uma plataforma que eu tenho cadastro e que trabalha basicamente isso, indicando trabalhos para quem trabalha online, como eu trabalho, como assistente virtual. A primeira coisa que eu pensei, assim, puxa vida, é uma oportunidade bacana, é até fevereiro. Ah, que legal, é uma grana bacana. Vou me inscrever. Aí, depois eu parei e pensei, meu Deus, tinha lá uma observação na descrição da vaga que dizia assim, especificava tudo que a gente ia fazer, e em algum momento dizia assim, possíveis chamadas de vídeo para o atendimento, no atendimento. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi, não vou me inscrever, eu não vou poder fazer isso. Porque aqui em casa é impossível fazer isso. Isso eu pensando. É impossível fazer isso. Minha casa é barulhenta demais, aqui é uma vizinhança barulhenta. De vez em quando tem briga no vizinho da frente, de vez em quando é o carro com pagode que chega. Às vezes é um cliente que toca campainha, é um cliente de mamãe de costura que toca a campainha, é um vizinho que toca a campainha, não contente de tocar a campainha, ele grita na mamãe lá na frente. A mim não, porque as pessoas, a maioria das pessoas nem sabe que eu moro aqui, parece, né, que eu não tenho muito essa chegança assim com o vizinho, não. É só um de um lado de outro dizer, oi, tudo bem, bom dia, como vai? Se eu por acaso olhar, pronto, acabou, eu entro em casa, acabou. Mas a minha mãe não, minha mãe é o oposto de mim, ela conhece praticamente a rua inteira e aí é uma coisa de doido, assim. E a cada vez que a campainha toca, os cachorros saem alvoroçados e tal, e eu tenho esse galo do vizinho. Não é um galo só não, acho que são 2 galos, que eles não têm muita noção de tempo. Esses galos cantam qualquer hora do dia. Se eu gravar um vídeo meia-noite, esse galo vai cantar em algum momento. Se eu gravar esse vídeo 2 horas da manhã, 3 horas, 4 horas, em algum momento ele vai cantar.
Ele não tem noção de galo, ele canta o dia todo, 24 horas, ele é amigo de Salvador, amigo meu. O dia tem 24 horas, beleza, eu canto 24 horas. Em qualquer hora das 24 horas é dia para mim e tá de boa, o galo tá cantando. E ele se comunica, porque na vizinhança, em algum lugar, tem outros galos. Então eles cantam aqui, o outro responde lá, e ele conversa de cá, aí daqui a pouco eles se aquietam. Mas aí eu pensei, tem os galos. Como é que vai que na hora que eu tiver que fazer um negócio desse, vai ter o galo, vai tal. Não vou me inscrever. Olha só. Aí fiquei. Só que tinha um prazo para inscrição. Aí de vez em quando aquilo chegava um e-mail para mim, tem uma vaga com seu perfil, pereré tal. Que eles pediam um perfil de secretariado. Gente, eu trabalhei mais de 20 anos, 25, 26 anos, especificamente com a área de secretariado. Então, tudo que você pode imaginar da área administrativa, eu já fiz. Inclusive, lidar com um monte de chefe, com um monte de gente diferente. Isso te dá uma habilidade que, na vida que só quem trabalha sabe. E aí, assim, eu tinha inclusive um perfil com características muito além do que eles pediam. Né? Enfim, aquilo passou de novo, falei, cara, eu vou me inscrever. Sei lá, né? Nem sei se eu vou ser chamada para a seleção, por que eu tô pensando nisso antes? Eu vou me inscrever. Me inscrevi. Me inscrevi num dia de manhã. À noite chegou um e-mail para mim. Eu me inscrevi numa sexta-feira. No sábado, não, minto, eu me inscrevi numa quinta-feira, na sexta-feira, na quinta noite eu recebi um e-mail marcando uma entrevista para o dia seguinte, que foi a sexta-feira. E aí eu fiz a entrevista, isso foi na semana passada. E aí eu me preparei, fiz a entrevista, fiz isso aqui que eu tô falando para você, né? Botei uma roupinha que daqui para cima pudesse ser olhada de uma forma bacana, botei um batonzinho. Aqui eu tô com leve filtro, mas no dia da entrevista não tinha como usar filtro, né? Mas eu botei um batonzinho. Aí eu botei um batonzinho, não, botei um batonzão. Eu botei exatamente esse mesmo batom vermelho. Porque aí se tem uma coisa que todo mundo que passou por entrevista comigo sabe disso. Eu nunca digo pra pessoa assim, a roupa ideal para você ir para uma entrevista. Como é que você deve estar? Você não deve botar isso, você não deve botar aquilo. Eu sempre digo isso para todo mundo que eu dou treinamento e que eu espero que vocês encontrem quando fizerem uma entrevista. Eu acho que o que você tem que transparecer numa entrevista é quem você é. Quem você é naquilo que você acredita. E ponto. Se aquela vaga vai ser sua ou não, porque está adequado ao ambiente que o cliente precisa, ou ele define, ou aquilo tudo, é outra história. E se ela não for sua, ótimo para você e ótimo para o meu cliente. Não adianta você ir travestido para mim de gente sóbria, sabe, de tailleur, de maquiagem leve, se você gosta de um batonzão. Se o teu jeito é do batonzão, se o teu jeito é da estampa, é da cor viva. Porque às vezes, sabe, o que a vaga precisa é isso, é da energia de quem gosta de um batonzão e de uma estampa, de uma cor viva, mesmo que aquilo não seja o que ela vai usar no dia a dia, mas tem a ver com você. Então eu falei, ó, se é para alguém me contratar à distância, que ele veja com quem, né, ele vai. Quem é a pessoa que está lidando, que está falando com ele? E essa sou eu. Eu levei muitos anos da minha vida usando bege, cinza, branco, preto, por mais de 20 anos, porque esse é o perfil que o secretariado exige, que as empresas colocam para você, de uniforme. Eu passei muito tempo da minha vida usando batonzinho begezinho, cor de boca, da minha boca, sabe? Brilhinho. E eu não gosto. Eu até saio de cara limpa, tal. Agora, então, de máscara, não dá pra ficar besuntando a máscara sempre de batom pra estar lavando, e não sai, né, às vezes. Mas se eu posso estar em algum lugar, muitas vezes vocês vão me encontrar de cara limpa, tal. Mas se eu posso estar em algum lugar, cara, eu não uso maquiagem nenhuma. Eu acho ótimo esses filtros que botam cílios postiços, assim, que fica mexendo, eu fico mexendo, sai do lugar. Mas tá aí uma coisa que eu não consigo usar nunca, é maquiagem muito nos olhos, por causa dos óculos, por causa também me irrita os olhos, porque por causa da pressão intraocular alta que eu tenho. Mas batom,
Gente, eu pareço. Tem gente que diz que mulher gosta de comprar um monte de calçado, né? Eu compro um monte de batom. Tem batom que estraga por falta de uso, que tristeza. Agora eu não faço mais isso, não. Mas assim, eu adoro batom. Então eu sempre tenho os tons que eu gosto. Eu gosto de tom rosé, então eu tenho desde o rosa pink, que é o rosa uva tal, vermelho eu tenho de vários tons, inclusive até aquele bem vinho preto. Mas assim, batons naturais eu quase não tem. Botei o meu batonzão e fui para a entrevista. Mas quando fui para a entrevista, ainda fui falando assim: meu Deus, o galo vai cantar na hora da entrevista. Eu vou perder a vaga. Fui para a entrevista. Fiz a entrevista. E aí me bateu uma coisa que eu falei: camarada, eu vou ser muito honesta com esses caras. Falei: olha, eu. Passou toda a parte técnica que eles me fizeram muitas perguntas na parte técnica, né? Que eu achei ótimo, assim, e eu passei todo. E até então o Galo não cantou. Não cantou, o Galo não cantou. Mas eu falei assim: eu vou falar para eles do Galo. Dane-se. Se eu perder a vaga por isso, não vai ser por depois o cara dizer que selecionou mal. Ele vai me selecionar sabendo quem ele vai selecionar. E aí, quando estava já indo, a entrevista estava se encaminhando para o final, eu falei assim: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Já está terminando? Tá? Então agora, já que está terminando, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu passei por entrevista por 3 pessoas, tá? Da empresa. E aí eu falei para ele assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quase não me inscrevi. Eu me inscrevi no dia anterior vocês terem me chamado. E eu vou dizer para que vocês que eu quase não me inscrevi. Eu não me inscrevi com medo. Porque essa coisa assim, a gente está trabalhando, tudo bem, não disse lá no anúncio que eu tinha que estar no escritório, dizia que eu tenho que trabalhar em casa, né? Mas eu não sei se a minha casa é o lugar adequado para atender o cliente de vocês. Porque a minha casa é isso, é barulhenta, é assim, é assado. E assim, eu fiquei morrendo de medo de quando fosse passar por uma entrevista, que eu sabia que ia passar por uma entrevista, porque ela dizia, que o cachorro latisse, que a campainha tocasse, que o vizinho gritasse, mas principalmente que o galo cantasse. Aí o cara começou a rir. Que galo? Aí eu fui falar do galo. Falei: olha, aqui em casa tem uns galos assim, assim, assado, tal, tal. Os galos não me dão sossego. Toda vez que eu vou gravar um vídeo, porque eu trabalho. Aí eu falei para ele, porque eu já tinha falado, né, que eu trabalho com a questão do coletivo, da economia colaborativa. Eu falei que eu falei da loja, falei da feira, falei de tudo. E falei que esses são os trabalhos que eu amo fazer, mas que não me sustentam financeiramente, que eu gostaria muito que sustentasse, mas que não me sustenta. Então eu preciso trabalhar em outra área, e a área que eu encontro de trabalhar é a minha outra profissão, que são as minhas outras profissões, da área de RH, da área administrativa, mas que, né, e que, por incrível que pareça, né, eu falei lá, desde 2010 eu me proponho a fazer trabalho à distância, mas só 2020, nesse caos inteiro, foi que me trouxe oportunidades. Olha que coisa maluca. Fui falando tudo isso para ele, falei: olha, o Galo não cantou durante a nossa entrevista toda. E aí, pode ser que vocês nem acreditem em mim, mas tem um galo que canta em qualquer hora do dia que eu não posso controlar. E aí eles começaram a rir. Cara, foi eu falar isso, começaram a rir, o galo começou a cantar. Eu falei: ó, tá vendo? Ele tá aí pra não me deixar mentir. A gente ficou numa entrevista de 1 hora, mais de 1 hora, o galo não cantou. Foi eu dizer que eu quero ser honesta com vocês e quero dizer que se isso for um impedimento, né, vocês não vão me selecionar sabendo que eu temi fazer essa inscrição por conta disso e que tem esse galo que canta aí, ó. Ele canta assim. Às vezes canta mais que isso, às vezes canta direto e fica sempre essa sonoplastia no fundo do galo. Às vezes dão uma quietada, fica maravilhosamente aí, tal. E aí eles riram, a gente terminou a entrevista, eu falei: pronto, olha lá, paguei, fiz o povo rir, que bom, né? Causei um riso, mas não vou ser selecionada, porque por causa do galo. Mas tá, enfim, foi-se. Mas eu fui selecionada. Ah, que coisa boa! Eu consegui um trabalho bacana, usando a minha expertise administrativa, com salário bacana, que não é salário, né? Um prolabore bacana, por um período. É um período que eles precisam de reforço no pessoal, né, que eles têm de trabalho presencial.
Então tá aí, é um outro trabalho que eu faço, que não estou tirando vaga de ninguém, sabe? Estou me proporcionando trabalhar em vaga que as pessoas não me dão no presencial. É uma possibilidade, isso chama-se reinvenção. E eu acho que esse ano serviu para isso, para mostrar para gente que reinvenção é necessária. E vou, até fevereiro eu estou trabalhando, vai ter uma boa parte do dia, que vai ser daqui por diante, né? Até 4 horas, 5 horas da tarde. Eu vou estar off para muita coisa, eu tenho alguns intervalos só. Tenho 3 intervalos durante o período de meia hora, de 40 minutos. Mas assim, aliado a isso, eu tive outras benesses que o ano me trouxe. Eu tive um reconhecimento pelo trabalho através da Lei Aldir Blanc, que eu espero que os artistas rezem por ele todos os dias. A lei que leva o nome dele proporcionou e vem proporcionando, e eu espero que proporcione ainda muitas benesses a muitas pessoas que têm trabalhos voltados à cultura. Então eu tive um reconhecimento de um trabalho que eu fazia e que nem achava que era tão importante assim culturalmente, e que veio, sabe, numa hora muito bem-vinda. Foi muito bacana. Os trabalhos virtuais que eu estou fazendo, administrativos, estão me fazendo com que eu tenha um reconhecimento profissional que há anos eu não sei o que é ter, sabe? Então, assim, dentro de todo esse caos que eu repito, eu gostaria de não estar vivenciando, eu tenho tantas coisas a agradecer, sabe? Tenho também a agradecer ao fato de eu estar aqui, viva. Por incrível que pareça, mesmo durante essa coisa louca, quem me conhece sabe que eu tenho um monte de ites, né? Que quando a minha imunidade baixa, eu tenho sinusite, eu tenho rinite, eu tenho bronquite, a minha parte respiratória é terrível. Não fumo, nunca fumei, mas a minha parte respiratória, eu sempre digo, é bichada, se eu fumasse, sei lá, se eu estaria viva. Então eu fico imaginando, se eu tivesse uma crise dessa nesse ano de 2020, eu ia achar que eu estava com Covid, eu ia achar que eu estava a morrer, eu ia achar que eu ia estar contaminando, ia estar contagiando todo mundo aqui em casa. E com a graça de Deus, com a graça dos bons espíritos, que eu acredito muito, eu não tive uma gripe. Não tive até agora, espero não ter. Nada. Então, se está viva, saudável, esquece o resto de doença que a gente tem, que eu entreguei para Deus, literalmente. Não fui cuidar esse ano, não fui mesmo. Mas, assim, entreguei para Deus, vamos ver o que nos reserva. Mas do Covid a gente está livre, assim, eu estou livre até então e espero continuar livre até chegar a vacina. Tenho feito o possível, o que me é possível fazer para não botar os daqui de casa em risco. Então eu tenho muito a agradecer. Tenho muito a agradecer. E tenho também a agradecer a essa minha característica, que não é de agora, que vem sendo construída desde a minha adolescência, desde a minha juventude, que é de encarar tudo aquilo que me dá medo. Não importa quais as muletas que eu use. Não importa. Mas é uma característica minha enfrentar. O enfrentamento é uma característica minha. Muito tímida, muito tímida. Como é que piso num teatro? Tomando meia garrafa de conhaque. Beleza? Vamos tomar meia garrafa de conhaque e vamos entrar em cena. Entra em cena. Falta ar, falta para falar. Escolhi uma profissão que tem que lidar com gente. Nunca gostei de lidar com gente. Nunca gostei de lidar com gente. Sempre fui aquela pessoa que preferia fazer tudo sozinha para não fazer coisa com gente, porque não tinha paciência. Não tinha paciência de lidar com o outro, não achava que o outro faria bem feito. Sempre tentando provar alguma coisa para mim, para os outros, não sei para quem, com dificuldade de dividir, com dificuldade de terceirizar. Gente, olha essa minha caminhada. Olha com o que eu trabalho hoje. Olha no que eu me formei. Eu sou assistente social.
Eu trabalho com RH. Eu lido com colaborativo. Gente, o tempo todo. Gente, desafiando as minhas maiores dificuldades, as minhas maiores barreiras. Tá, eu volto ao assunto lá do início para encerrar. Não espere momento ideal para começar nada. Deu vontade? Pensou na possibilidade? Comece. Mesmo que seja só sinalizando para alguém. Pensei nisso, cara. Pensei nisso, bicho. Será que dá? Dá. Sempre dá. Às vezes não do jeito que a gente imagina, mas sempre dá. É isso. Vou trabalhar. Bom dia para vocês. Bom dia, bom qualquer coisa. Boa vida para vocês. Bom final de 2020, se a gente não se falar mais. E que 2001 venha com vacina. Venha com mais consciência. Venha com mais respeito ao outro. Venha com tudo de melhor que a gente deseja para a gente, para o outro. Beijo grande.